Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso momento especial, onde podemos nos encontrar com o Senhor através da sua palavra. Como é importante para nós a escuta da palavra de Deus. É justamente sendo provocados pela voz do Senhor que a gente se coloca a caminho para cumprir a sua vontade e o seu projeto. O apóstolo Tiago nos exorta: sede praticantes e não meros ouvintes da palavra de Deus. Por isso que nós queremos fazer este exercício da escuta e da prática da palavra de Deus. Te convido, meu irmão, minha irmã, a neste momento fazer este exercício de abertura do seu coração. Escutar com muita atenção o que nos diz a voz do Senhor para o dia de hoje. Qual é o seu ensinamento? O que nós podemos colher para a nossa vida à luz do Evangelho proposto para o dia de hoje? Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois virás apresentar tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, estamos dando mais um passo da nossa reflexão sobre estes textos do discurso da montanha que Jesus dirige aos seus discípulos. São mensagens importantes e indispensáveis para cada um de nós também, recordando que é o primeiro ensinamento público de Jesus. Portanto, aqui está o conteúdo que vai permear toda a vida missionária de Jesus e também dos seus discípulos. Neste trecho que nós ouvimos, o Evangelho começa com uma provocação de Jesus. Com efeito, eu vos asseguro, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, para Jesus não basta o cumprimento da justiça como os fariseus e os escribas faziam. Para ser um discípulo, uma discípula de Jesus, é preciso superar. Talvez a palavra-chave aqui seja justamente esta: superar. Se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e escribas, não entrareis no reino dos céus. Portanto, nós devemos fazer este esforço de superar o modo com que os fariseus e escribas se relacionavam com a lei e com a justiça. Para eles bastavam a aparência, o exterior. Jesus faz uma exigência mais profunda. É preciso buscar a justiça a partir de dentro, a partir do nosso interior. É importante também a gente fazer uma reflexão, entendendo que, para a Bíblia, a justiça é muito mais do que equidade. Justiça tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus. Isso é ser justo. Portanto, justiça não é somente cumprir a lei
pela lei como está posta. Justiça é, antes de tudo, procurar realizar a vontade de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, repito, Jesus é muito claro em dizer para os seus discípulos, para que de fato alguém se coloque como seu seguidor, sua seguidora, é preciso superar a justiça farisaica. Repito, a justiça farisaica é aquela justiça da aparência. A justiça que Jesus propõe a seus discípulos é a justiça mais profunda, que vem a partir de dentro, que nos modifica, que nos transforma a partir de dentro. Não nos esqueçamos, se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e dos escribas, não entrareis no reino dos céus. E em seguida, Jesus começa a fazer uma comparação justamente do modo com que os fariseus vivem a sua relação com a lei e do modo com que os discípulos de Jesus devem se relacionar com a lei. Vejamos, diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, isto é, no passado, o modo com que os fariseus às vezes se relacionam com a lei. Não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Jesus não diz que isso não é mais válido, ao contrário, isso continua válido, mas é preciso superar este mandamento, é preciso ir além. Para Jesus não basta não matar, a exigência é mais profunda. Por isso diz o Evangelho, eu porém vos digo, é a novidade que Jesus traz aos seus discípulos. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, isto é, a novidade de Jesus. Todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que o chamar de cretino estará sujeito ao julgamento no sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder no geena de fogo. Portanto, meu irmão e minha irmã, são as ações que a gente faz que devem ser corrigidas. Não basta simplesmente não matar. É preciso corrigir tudo aquilo que pode nos levar a cometer a morte de alguém. Então tomemos cuidado. São as nossas atitudes que devem ser corrigidas. Aquilo que nós fazemos em relação ao nosso irmão deve ser corrigido. É ali que a gente deve observar se a gente está sendo fiel ou não a Deus. Portanto, Jesus faz esta provocação para que a gente corrija o mal pela raiz, para que a gente não alimente dentro da gente atitudes que poderão nos levar a matar alguém. Portanto, tomemos este cuidado. E depois o Evangelho nos apresenta um ensinamento também muito profundo e rico. Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Também é algo muito interessante. A oferta a Deus exige, antes de tudo, a reconciliação com os irmãos. Muitas vezes nós criamos um descompasso entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos. O Evangelho diz que não. A nossa relação com Deus supõe uma vida de reconciliados com os nossos irmãos. O Evangelho diz mais, não é se nós tivermos algo contra o nosso irmão, é se o irmão tem algo contra nós. Portanto, essa iniciativa de buscar o perdão, ir ao encontro do irmão, buscar a reconciliação, somente depois apresentar no altar a nossa oferta. Verifiquemos se nós também não corremos este risco. Muitas das vezes, aparentemente, temos uma boa relação com Deus. Nos apresentamos diante do seu altar e lhe entregamos o nosso coração. Mas verifiquemos se muitas vezes não estamos deixando de buscar o caminho da reconciliação com os nossos irmãos. Repito, não é simplesmente se nós temos algo contra alguém. É se alguém tem algo contra nós, devemos ter essa iniciativa. Portanto, nos despir de todo tipo de soberba, ir ao encontro das pessoas, buscar fazer a reconciliação. Esta é a exigência do Evangelho, não nos apresentar diante do altar do Senhor, sendo que existem irmãos que necessitam de reconciliação conosco. A reconciliação é necessária, precisa estarmos reconciliados para depois nos apresentar diante do altar do Senhor. Portanto, é nessa perspectiva
que o Evangelho nos provoca. Superar a justiça farisaica é isso, é nos antecipar, é evitar tudo aquilo que pode nos levar a cometer um pecado de forma mais grave, isto é, cortar o mal pela raiz. Deixemo-nos ser provocados por este Evangelho. Busquemos superar a justiça farisaica para que possamos, de fato, corresponder à vontade de Jesus na nossa vida. Estamos concluindo mais este encontro. Queremos abrir o nosso coração, cheio de gratidão, nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração. Vamos com confiança, meu irmão e minha irmã, voltar o nosso olhar à imagenzinha do Pai Eterno e fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, te agradecemos por mais este encontro, a oportunidade que tivemos de nos encontrar contigo através da palavra. É sempre bom, Pai Eterno, ouvir a tua voz, deixá-la ressoar dentro de nós. De modo especial, pedimos a força do teu Espírito para que saibamos superar a justiça farisaica e em tudo cumprir a vontade de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.